Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a Procuradora de Justiça e Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a doutora Maria da Penha de Matos Saldino. Vamos falar das funções e características da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Doutora, seja muito bem-vinda e para darmos início aí a essa nossa entrevista e para que possamos esclarecer o nosso público, o que é uma corregedoria? A corregedoria é um órgão que funciona dentro de uma organização, de uma instituição, que tem como objetivo orientar, fiscalizar as atividades funcionais dos seus componentes e ainda fazer a questão da fiscalização da conduta das pessoas que trabalham naquele órgão. Doutora, todos os órgãos públicos devem ter uma corregedoria? Sim, a corregedoria ela é necessária para a transparência do órgão, porque uma vez que ela vai fazer todas as inspeções, os relatórios de atividades, ela que vai fazer a vistoria com relação ao trabalho, orientar esse trabalho. O ideal é que todos tenham. Nós temos a corregedoria na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, tem a corregedoria também no Poder Executivo. Todos esses órgãos e o Ministério Público também têm a sua corregedoria. É uma fiscalização interna, é isso? Dos trabalhos que são desenvolvidos? Sim. O que é fiscalizado exatamente, doutora? A corregedoria, ela tem apenas contato dentro dos seus membros, dentro dos seus servidores, daquelas pessoas que trabalham naquele órgão. Certo. Ela não tem nenhum contato externo. A atividade dela é interna corporis, é dentro do corpo existente naquela organização. Ela vai fazer a orientação, vai fazer recomendações para o andamento do trabalho, qual é a melhor forma de agir. É um órgão que tem essa característica principal dela, é de orientar. A fiscalização, ela vem necessária para que então ela possa, daquela fiscalização, tirar as orientações necessárias para o membro ou o servidor do órgão. Doutora, detectado um erro, uma falha pela corregedoria, o que acontece? Isso é levado para quem? Para onde? Bom, a corregedoria ela vai detectar o erro no momento em que ela faz uma inspeção. Né? Geralmente é ali que ela detecta um possível, uma forma equivocada de atendimento ou de procedimento, ou a forma de andamento daquele procedimento, aquele processo, aquele andamento que está irregular. Nesse momento detectado este erro, o corregedor então faz a orientação. É daí que vem a necessidade de uma orientação ou individual para aquele servidor, para aquele membro, no caso do Ministério Público, para aquele promotor de justiça ou procurador de justiça, individualmente, ou então ele faz uma orientação genérica através de recomendações, de provimentos, que pode servir para que esse erro não aconteça de uma forma generalizada em todos os órgãos de unidades daquela instituição. Agora, doutora, uma pergunta aí meio capciosa, digamos assim. Essa fiscalização ela é feita internamente, como a senhora disse. Isso não pode ensejar, de repente, um certo protecionismo, alguma Sim. coisa desse tipo? Existe uma certa dúvida com relação a isso, a sociedade em geral tem essa dúvida. Quem faz o papel de corregedor, quem se candidata a esse papel, ou quem é escolhido para esse órgão, para comandar este órgão, no meu entender, tem que ter, acima de tudo, um compromisso com a sua instituição, né? Com a sua instituição que você está representando. Por quê? Porque se você tem protecionismo e corporativismo, você não vai agir de forma independente para que a sua instituição faça o melhor para a sociedade. Né? Todo órgão público, ele tem por obrigação, isso é uma obrigação de todos nós que somos agentes políticos, que somos servidores públicos, nós temos a obrigação de atender da melhor forma a nossa sociedade, a nossa população.
Então, se a corregedoria age com protecionismo, quem vai sofrer é a sociedade, é a instituição e, consequentemente, a sociedade. Então, o Ministério Público, no caso da Corregedoria do Ministério Público, essa fiscalização é feita de forma isenta. Até mesmo por quê? Porque a fiscalização tem o poder de orientar, tem como objetivo a orientação. A fiscalização não é feita para você alcançar erros, até os acertos serem reproduzidos em outros locais. A ideia de você fazer uma inspeção, fazer um relatório daquilo que aconteceu, no que você viu, é justamente pegar o que está errado, tentar corrigir. E o que está correto, reproduzir em outras unidades. Agora, a vida do corregedor não deve ser das mais fáceis, né? Afinal de Não. contas, ele está apontando exatamente os erros desses funcionários, desses servidores, né? De quem trabalha na instituição. E como é que fica essa relação, doutora? Bom, não é fácil, como eu disse antes, né? O corregedor, a função do corregedor é uma função bem Árida. delicada, bem, vou dizer, delicada, né? Certo. Porque você tem que, às vezes, agir de forma que no caso do Ministério Público, nós estamos lidando com membros, que a Corregedoria do Ministério Público só faz inspeção e correção, fiscalização, tanto de conduta quanto de atividade funcional de membros do Ministério Público. Então, no caso nosso, nós estamos lidando com colegas, né? Muitas vezes até colegas que nós temos uma ligação profissional e às vezes uma ligação até de conhecimento pessoal. Mas a forma de agir, a forma de você conduzir esse trabalho tem que ser uma forma muito tranquila. Isso é regulamentado de alguma forma? O trabalho da corregedoria, ela Sim. tem normativas? Como funciona? Toda a corregedoria tem uma regra, né? Ou ela é prevista em lei, dentro da lei orgânica daquela instituição, ou então ela tem um regimento interno além da previsão da norma legal. Porque tudo que onde a gente trabalha, que você envolve procedimentos, formas de agir, forma de atuar, você tem que ter uma regra, que seria um roteiro, vamos dizer, do que até onde o corregedor pode atuar, até onde ele está extrapolando a sua atuação. Certo. Doutora, feita a correição, quer dizer, o corregedor vai ao órgão, investiga, digamos assim, ou fiscaliza, né, faz um levantamento de toda a documentação. A partir daí, o que acontece? É produzido um relatório? Qual que é o trâmite? Bom, feito a inspeção ou a correção, que existem dois tipos de inspeção, que tem a ordinária, que a lei prevê que em determinados períodos, a resolução, no caso do Ministério Público, vem do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que prevê que, no máximo em 3 anos, o corregedor tem que retornar àquela promotoria, àquela unidade do Ministério Público para fazer uma correção. Certo. E na lei orgânica determina que, no mínimo de 30%, durante o período do mandato do corregedor, que são de 2 anos, ele tem que também produzir essas correções. E essas são correções ordinárias. E tem as extraordinárias. São as surpresas. Que são as surpresas. Certo. Que é quando o corregedor vê a necessidade daquela unidade ser inspecionada, ele então faz aquela correção naquela unidade específica, não dentro do cronograma já pré-estabelecido de calendário das correições. Feita essa correção, o corregedor, então, elabora com a sua equipe, porque ele não vai sozinho, ele leva uma equipe com ele, elabora um relatório do que ele viu. Todos os detalhes. Faz, inclusive, constar reivindicações do membro, do servidor que foi inspecionado, a estrutura física do local, as aparelhagens que ele possui, a quantidade de procedimentos, movimentação, enfim, faz todo um levantamento da vida daquela unidade. E no caso do Ministério Público, a correção é feita por amostragem. Então, é tirado número X de processos de cada área para que você faça por amostragem essa correção. Verificado qualquer erro, consta do relatório, a orientação, o erro e a orientação. E aí, então, posteriormente, o promotor
no caso nosso, que tenha, ou o procurador que tenha agido de forma que possa ser alterada, ele então recebe um ofício dizendo, olha, apontando, no processo tal, houve isso e aconteceu isso. Deve ser feito dessa forma e não desta. Né? Então é feita uma orientação. E esse relatório vai para o Conselho Superior do Ministério Público para que ele tenha conhecimento do que está acontecendo dentro da instituição. Isso é avalizado pelo Conselho ou não? Não é necessário? Não, o Conselho ele tem conhecimento do relatório, ele tem ciência do relatório e ele pode questionar o corregedor alguns fatos que constam do relatório e indagar, né, como que aconteceu, por que aconteceu, e se ele entender necessário, ele pode, inclusive, interferir na forma de orientar. Pode dizer, olha, eu acredito que os conselheiros, né, podem chegar à conclusão que a orientação tem que ser de uma outra forma. Enfim, o conselho é o órgão que faz a análise junto, mas não interfere no relatório do corregedor. O corregedor tem poder de punir também, doutora? O corregedor, na verdade, ele não vai punir, porque cada instituição, cada organização tem a sua característica. A corregedoria funciona de acordo, como eu falei, com regramentos, com normas específicas para cada instituição. Certo. Eu vou falar aqui com relação ao Ministério Público, não de uma forma geral. No Ministério Público, a nossa lei orgânica estadual e a federal estabelece que o corregedor ele é o presidente de um procedimento administrativo ou de uma sindicância. Então, por exemplo, se nós verificarmos uma conduta de um membro do Ministério Público, que seja um desvio funcional, que haja indícios de que fez uma falta, uma prática de infração administrativa, disciplinar, que haja essa característica, o corregedor tem 3 procedimentos a fazer. O primeiro é um procedimento chamado procedimento preliminar, que geralmente ele ocorre quando o corregedor recebe algo de fora, uma reclamação, uma representação de algum cidadão, da própria ouvidoria, que às vezes recebe alguma coisa que é relativa a membro do Ministério Público. Então, o corregedor ele faz um procedimento preliminar, onde ele vai ouvir o promotor para se defender, e aí ele vai chegar à conclusão se esse procedimento tem sentido ou não. Se tem que se continuar a investigação ou se pode ser arquivado já de plano, porque não tem indício, foi uma mera reclamação infundada, sem fundamento algum. Perfeito. Se caracterizar que há algum indício, ou que se já vier uma reclamação com fortes indícios, fundamentada, com provas, com nome de pessoas que podem ser ouvidas para atestar aquele fato, o corregedor tem 2 caminhos. Ou ele abre uma sindicância, certo, baixa uma portaria e abre uma sindicância, que aí é um processo investigatório. É como se fosse o inquérito policial. Perfeito. Né? É um processo de investigação, onde ali ele vai colher melhor as provas que já foram indicadas naquela representação ou que já tenha notícia o próprio corregedor de ofício. Certo. Então ele vai ouvir as pessoas, ou analisar os fatos, as provas que existem. Se tiver mais sólido ainda, aí ele vai então abrir um procedimento administrativo disciplinar, que se inicia com uma portaria, aonde você vai indicar os fatos que o colega teria infringido, que o membro teria infringido, em tese, vai então levar isso ao Conselho Superior do Ministério Público e então dali sai uma comissão processante. Certo. O corregedor é o presidente e 2 membros participam, um como relator e o outro como membro da comissão processante. 2 membros do Ministério Público. Perfeito. E dessa comissão, então, começa o processo administrativo disciplinar, contra a defesa, contraditório. No caso, o membro vai ser notificado, vai constituir advogado, se quiser, vai se fazer a prova, vai ouvir as pessoas, a instrução. E aí, findo este processo, faz-se o relatório final deste processo. Do relatório final, no caso do Ministério Público, vai para o Procurador-Geral
de Justiça fixar a pena daquele processo. Então, no caso, eu vou dizer que o corregedor não pune. Certo. No caso do Ministério Público. Ele apenas faz toda a apuração dos fatos, fecha um procedimento, no caso de um procedimento administrativo disciplinar, e encaminha a toda a comissão, né, um relatório, com voto, pode ter voto divergente entre os seus membros, são 3, né, no caso o presidente, o corregedor, e mais 2 membros, e aí vai para o Procurador-Geral de Justiça aplicar a pena. Perfeito, doutora. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar como é que é essa punição. Eu vou pedir licença à senhora e a vocês que estão nos assistindo para que nós possamos ir para um rápido intervalo e voltaremos com essa entrevista com a Procuradora de Justiça e Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Maria da Penha de Matos Saldino. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa recebemos a Procuradora de Justiça, Maria da Penha de Matos Saldino. Ela que é Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Doutora, nós falávamos antes aí do nosso intervalo das funções gerais da Corregedoria. E falávamos da questão da forma de punir. Que tipo de punição pode acontecer? Bom, a nossa lei orgânica prevê vários tipos de punições. As punições são desde a advertência oral até a perda do cargo, que é a demissão. Isso já aconteceu? Que eu tenha conhecimento, não. Porque o processo de demissão é um processo mais demorado. Mesmo porque, para o procurador-geral aplicar a pena de demissão, ele tem que ter autorização do Colégio de Procuradores para entrar com uma ação civil pública de perda de cargo para o membro vitalício. Quer dizer, tem que ser uma falta muito grave. Gravíssima, gravíssima, gravíssima. Nós temos a advertência oral, que é quando a falta é singela. A escrita, quando já é não tão singela, mas também não é tão, né, é falta pequena, né, que a gente chama de leve. E tem a censura. As faltas mais graves, elas são punidas com suspensão, que aí o membro do Ministério Público punido fica sem receber seu salário durante o período de suspensão, que pode ser até 90 dias. Então, é de 5 dias a 90 dias. Certo. E tem a pena de afastamento, quando ele já foi punido por suspensão por 2 vezes, na terceira vez consecutiva, depois que ele foi punido, que transitou em julgado, que cumpriu a pena. Se ele praticar outro fato punível por suspensão, ele pode ser colocado em disponibilidade, que ele fica fora do cargo, mas recebe proporcionalmente os proventos, o salário de membro. Certo. Essas são as punições que existem na nossa lei orgânica. Agora, doutora, voltando aí para o Ministério Público, qual que é a estrutura necessária aí para a atuação da Corregedoria? Bom, a Corregedoria do Ministério Público hoje tem uma estrutura um pouco tímida. Ela é pequena, e considerando a necessidade de uma atuação mais no campo da orientação, da fiscalização. Nós contamos com 2 promotores de justiça, que a gente chama de promotor de justiça corregedor, que hoje atuam na corregedoria, o doutor Gustavo Modenese e a doutora Isabel Salomão. Então, são 2 promotores de justiça que trabalham junto com o corregedor. Eu tenho a subcorregedora do Ministério Público, que é a procuradora doutora Carla Viana Cola. A doutora Carla substitui o corregedor, no meu caso, quando eu saio para inspeção, férias, quando vai fazer uma viagem de trabalho.
nessas necessidades específicas. E pode também ser afastada para trabalhar junto com o corregedor, desde que o Colégio de Procuradores assim o permita. Agora, doutora, vamos falar aí na prática. Como é que é feita essa inspeção? A senhora sai daqui da Procuradoria-Geral de Justiça, vai à promotoria, como é que funciona isso? Dessa forma. Na verdade, a gente também conta com 2 assessores jurídicos, que são servidores do Ministério Público. Nós saímos a corregedora, os 2 promotores corregedores e 1 ou 2 assessores jurídicos, e vamos até a unidade, a promotoria em diversos municípios do estado. E ali fazemos as correições. Apoiamos os processos judiciais, os procedimentos administrativos, os livros de registros da promotoria e fazemos então uma análise do trabalho que está sendo desenvolvido naquela promotoria de justiça. Durante um determinado período ou é geral desde a última correição até essa nova? Não, a gente é feito da seguinte forma, por amostragem. Então, dentro do criminal, tira-se X números de processo, no cível, X números de processo, na infância e juventude, mais um tanto de processo, quando é a promotoria única, né? Quando faz todas as matérias de um único promotor. Ali, a gente examina o andamento do trabalho, se cumpriu o prazo, se o Ministério Público atuou efetivamente, se houve uma manifestação boa ou não, de má qualidade, o trabalho do membro, se ele foi efetivo, se não foi, se foi a contento. E aí, dentro desta análise, feita através dessa equipe, traz-se o relatório. E dentro deste relatório, nós então encaminhamos ao Conselho Superior. É feito dessa forma em prazos limitados. Certo. Vai-se a uma determinada promotoria no período de X a Y. Se não der para analisar todos aqueles processos, pode-se antecipar ou atrasar o trabalho, enfim, de acordo com o que está desenvolvendo ali naquele momento. Perfeito. Doutora, a senhora falava também que existe a correição ordinária e a extraordinária, né? Isso ocorre por vontade da própria corregedoria. Agora, essa correição, ela pode ser de alguma forma provocada? Sim. Geralmente, a correição ordinária não, né? A correição ordinária, ela é fixa. Certo. É um calendário que, inclusive, a Corregedoria dos Estados, do Ministério Público, todos os corregedores gerais, encaminham para a Corregedoria Nacional do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Nacional. Né, do Ministério Público, encaminha esse calendário. O Corregedor Nacional, ele tem em mãos o calendário de todas as corregedorias feitas no Brasil. Perfeito. Nos Ministérios Públicos. E a correição extraordinária, ela pode ser provocada pelo próprio membro do Ministério Público pedindo, eu gostaria que a corregedoria viesse aqui na minha promotoria, porque eu estou vendo que não tem alguma coisa que está dificultando, o trabalho não está a contento, tem um procedimento que se encontra de uma forma irregular, e o corregedor então faz essa inspeção ou correição extraordinária naquele local. Ou então a própria corregedoria, através dos seus relatórios mensais que recebem, do andamento do processo, pode verificar que naquele local está havendo qualquer tipo de problema que precisa de dar uma olhada com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, porque está havendo já uma demora. Então, essas são as formas da extraordinária. Agora, o cidadão que está nos assistindo, ele de alguma forma, ele também pode provocar essa correição? O cidadão, na verdade, a corregedoria como eu falei antes, ele é um órgão interno, né? Ele não tem o contato externo. O contato externo é feito, geralmente, pela ouvidoria, que é onde o cidadão entra em contato com a instituição e aí deixa a sua reclamação, deixa pontua o que ele acha que deve ser feito. O que pode gerar uma correição vinda através do cidadão é
diversos problemas vindo no mesmo local de condutas de atuação funcional dos membros que atuam naquela localidade. Quer dizer, o cidadão pode, então, entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 127 ou pelo site do Ministério Público, né, fazer a sua denúncia e isso chega para a corregedoria. Chega para a corregedoria. Aí nós vamos analisar se tem efetividade nisso, essa denúncia, se ela é realmente assiste razão, porque pode ser uma denúncia apócrifa, né, uma denúncia sem... Anônima, né? Sem fundamentação, Também. né, sem sentido. E porque o promotor de justiça e o membro do Ministério Público, como a sociedade sabe, ele não agrada todo mundo. Claro. Né? E, às vezes, na sua atuação, o que ele age, da forma que ele age, pode interferir até na vida política de uma cidade, do município, pode agir de uma forma que desagrade A ou B, porque todo processo tem um vencedor e tem um vencido. Exato. Né? E aí pode ser uma denúncia apenas para se levantar suspeitas em cima de um membro do Ministério Público que, por sua atuação efetiva, esteja sendo, então, denunciado. Desagradou A ou B. Outro. Agora, doutora, infelizmente nosso tempo já está finalizando. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, da Corregedoria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O que a Corregedoria pode deixar como mensagem para o nosso cidadão? Bom, o que a Corregedoria deseja dizer é que o Ministério Público vem atuando dentro do Estado do Espírito Santo de forma bastante equilibrada. Nós temos excelentes promotores de justiça, procuradores de justiça, são pessoas comprometidas com a sociedade, podem ser procuradas pelo cidadão, estão sempre de portas abertas. Esse é o papel do Ministério Público, e a Corregedoria, toda vez que chegar qualquer tipo de demanda vindo da ouvidoria, seja anônima ou não, ela vai ser analisada, vai ser olhada com todo respeito, com toda consideração, com todos os critérios, a fim de que nós possamos sempre melhorar o atendimento à nossa sociedade. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. A nossa entrevistada de hoje foi a Procuradora de Justiça e Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Maria da Penha de Matos Saldino, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. De nada, estou à disposição. Nós nos despedimos, lembrando que você pode fazer a sua crítica, dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.